Bem-vindos para falar hoje de um assunto muito diferente. Vim aqui trazer para vocês duas convidadas muito especiais na minha vida, que eu tenho certeza que para muitos de vocês também vai ser, que é a doutora Denise Rachou, cardiologista, e a Tatiana Almeida, que é minha físio número 1, que vocês vão entender tudo sobre o que eu vou contar aqui para vocês, que é sobre desautonomia. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer muito vocês por estarem aqui hoje. É um vídeo muito especial porque eu tô tentando abordar esse tema durante vários momentos e ainda não tinha abordado, e prometi para todo mundo que eu ia abordar da maneira certa, que seria com vocês aqui. Muito obrigada por cederem o tempo precioso de vocês para estarem aqui. Primeiro eu vou começar contando um pouquinho da minha história e de como foi o meu encontro finalmente com essa palavra desautonomia, até então totalmente desconhecida. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente que amava esporte, amava assistir, amava tudo, mas na hora de fazer sempre era uma situação difícil, sempre era como se eu tivesse que tirar uma energia e uma força do além, literalmente do além, para fazer esporte, principalmente esporte em campo, esporte que tinha que correr, parar e com sol na cabeça. E aí eu achava assim que eu era a pessoa mais preguiçosa do mundo. E aí falei, gente, é meu jeito de ser, é minha característica, eu sou assim mesmo. Sempre falei, então eu sou preguiçosa mesmo, paciência, porque era muito difícil, mesmo que eu gostasse muito, eu me dava bem em muitos esportes, mas era difícil pra mim. E outra coisa que eu sentia muito, sempre sentia tontura, parecia que eu tava com a pressão baixa, aí comia sal, aí será que era sal, mas eu tinha acabado de comer, será que era comida? Acho que uma das primeiras coisas que eu lembro é eu acho que eu tinha uns 12 anos, assim, e eu tava pegando uma coisa no closet e olhei assim lá pra cima, fui pegar e me deu uma tontura. Eu lembro muito desse dia especificamente. E eu sempre achei que primeiro era uma coisa da minha cabeça, era uma característica minha, era um jeito de ser, e que tava tudo bem, só que com o passar dos anos foi piorando, assim, foi ficando pior e ao mesmo tempo que foi ficando pior, eu fui me acostumando com esses sintomas todos e tudo bem. Uma dificuldade, ficava uma visão assim nebulosa, sabe? Na minha vista mesmo, eu olhava, parecia que tava tudo um pouco turvo. Dificuldade de concentração, vários boletins vinham também quando eu era criança. Caroline tem dificuldade de concentração e tudo. Até que no ano passado eu passei com uma endócrino bastante focada em saúde e eu já tinha tido alguns hormônios alterados, mas nada assim muito grave. Um foi alterado, faz de novo, repete o exame. Até que essa endócrino me viu e falou, Caroline, alguém na sua família tem Hashimoto? Aí eu falei, minha avó tem Hashimoto, mas até então aquela coisa, diabetes de idade, minha avó tem Hashimoto, tudo bem. E aí ela falou, bom, eu vou te diagnosticar com Hashimoto, vou te dar o medicamento, você começa a tomar. E aí passaram-se uns 6 meses, eu comecei a sentir algumas melhorias, assim, até um pouquinho antes de 6 meses, comecei a sentir um pouquinho melhor algumas coisas, mas sentia que não era tudo que tinha ficado bem. E as minhas tonturas continuavam. E aí, finalmente, eu liguei pro Guilherme de Almeida, o meu dermato, e eu falei, Guilherme, tem alguma coisa de errada comigo. Carol, por que essa coisa da sua cabeça? Imagina. Não, mas vamos fazer o seguinte, vai numa reumato. Me mandou para uma reumato, que foi a Valdenise. E a Valdenise me olhou, me girou, fez um monte de exames comigo. Um deles foi um exame que eu nunca tinha ouvido falar e que foi a primeira vez que eu fiz, que foi o tilt test, que nada mais, nada menos uma cama que enquanto você tá monitorada, te levanta. E ela falou assim pra mim, olha, a gente vai te dar umas gotinhas daqui a uns 20 minutos pra estimular, pra ver se você tem mesmo uma disfunção ou não. Aí eu, bom, só sei que passaram-se assim 3, 4 minutos, não precisou dar gotinha nem nada, eu já tinha dado positivo. E eu falei, e aí, tô sentindo enjoo, tô sentindo tontura. Ela já viu lá o monitoramento e falou, Caroline, você tem o teste positivo. E aí a doutora Valdenise falou, posso te indicar uma médica cardiologista especialista no que você tem? Até então pode, eu sou curiosa, vamos lá.
E aí ela me indicou a doutora Denise Rachul, fui numa consulta com ela, e aí eu vou deixar passar o bastão da palavra, vou deixar você contar um pouquinho o que você viu, o que foi isso e como que funciona. Primeiro, obrigada, Carol, pelo convite. Eu acho realmente muito importante falar sobre um assunto que nem sempre é valorizado como deveria ser, né? Essa é uma das nossas grandes questões. Quando você foi ao consultório, você contou a sua história de tantos anos de sintomas, sendo que você acaba achando que aquilo é natural, é normal, porque as pessoas não valorizam seus sintomas e acham que é psicológico. Isso acontece com 90% ou 100% das pessoas que têm desautonomia. Então, é uma condição funcional, ou seja, você acaba tendo mais cansaço, você acaba tendo mais aceleração cardíaca, a sua pressão realmente fica mais baixa. E todas essas condições levam você a ter uma dificuldade para fazer exercício, dificuldade para ficar em pé, o coração que acelera muito quando você vai fazer qualquer tipo de atividade pequena, ou média, ou moderada, ou intensa, um exercício físico, e a dificuldade de lidar com calor, com filas, com ficar em pé por tempo prolongado. A limitação vem da falta de diagnóstico médico mesmo. O meu foi com 35 anos, né? Então a desautonomia não é uma doença, é uma condição. Sim, nós podemos chamar assim, porque nós temos, a desautonomia na verdade é um espectro grande. Para você entender o que é desautonomia, nós precisamos falar um pouco o que é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é uma grande rede, é como se fosse um grande network que liga o nosso cérebro a todos os nossos órgãos. E ele funciona automaticamente sem passar pela nossa consciência. Então, quando nós temos, por exemplo, um ambiente frio ou quente, quem regula a nossa temperatura corporal, nos fazendo transpirar ou arrepiar, é o sistema nervoso autônomo. Então é tudo automático, nós temos vários sensores distribuídos pelo corpo, desde a parte externa até a parte interna, em toda a região cardiovascular, gastrointestinal, etc. E esses sensores percebem as mudanças do meio ambiente e adaptam o nosso organismo ao meio ambiente. Pode ser uma condição que é mais ou menos assim, paroxística, a gente diz, ela acontece de tempos em tempos e nos intervalos você se sente totalmente normal. No seu caso, por exemplo, você tem uma vida normal, mas tem alguma coisa que te falta energia. Sim. E existem outros tipos de desautonomia que são causados por doenças de verdade. Então, é como se a gente tivesse um leque, um espectro, tá? Onde você tem desde as formas leves, que você pode chamar de condição ou característica individual e familiar, inclusive, até as formas que vêm com doenças. Tá. Então a gente pode falar que é hereditário? Algumas formas, sim. As formas familiares, né? Por exemplo, no seu caso, e é o que é mais comum, né? Quando você demora muito para diagnosticar, por exemplo, a mãe, é muito comum ela falar, poxa, mas acho que meu filho também tem algo parecido com isso. Entendi. Né? Entendi. O interessante da desautonomia, quando a gente fala assim de um grande espectro, então para o leigo é super interessante pensar assim, normalmente são pessoas reativas. Então é uma pessoa que sempre acha que alguma coisa vai acontecer, porque o sistema de alerta fica ligado o tempo inteiro, né? E o meu cortisol ficou muitos anos alto. Exatamente. Muito alto. Então, mesmo que a gente se habitue, né, se acostume com isso, a principal característica é uma pessoa que está sempre em alerta. Ela sempre acha que está acontecendo alguma coisa. O coração fica muito acelerado, o sistema simpático está sempre mais exacerbado do que o normal. Então você se cansa. Às vezes o fato de ficar de pé simplesmente já faz com que a pessoa tenha uma frequência cardíaca de 100, 120. O que a gente sabe da desautonomia é que viver com desautonomia é viver com esforço. Só que como a gente nasce com desautonomia muitas vezes, né, no seu caso ela é familiar, você não sabe viver de outro jeito, então você acha que a vida é assim mesmo. Né? Uma das coisas que é muito interessante é assim, o sistema autonômico ele é altamente adaptável. Não necessariamente você tem que estar passando mal, tem que ter um prejuízo muito grande. Às vezes é uma pessoa reclusa, entendeu? Isso acontece muito, é muito frequente. Então ela fala, olha, eu não consigo jogar futebol. Eu não consigo ficar num campo aberto. Você falou isso. Mas ou tá sempre cansado, não vai para uma festa quando é adolescente. Exatamente. Mas eu consigo fazer personal numa sala pequenininha. Existe uma coisa chamada grau de restrição de liberdade. O sistema nervoso autônomo, ele se integra melhor num ambiente fechadinho. Então você consegue executar várias tarefas num ambiente calmo, com coisas controladas. Então a tendência dessa pessoa é ficar reclusa. O que eu faço é o personal, assim. Sozinha, quietinha. Coisa que eu achei também
importante falar é que a parte de coração, né? Quando eu perdi meu pai, né, com uma situação cardíaca, e aí eu fiquei muito mais atenta. Então, quando foi me dito assim, Caroline, vai ver a cardiologista, eu fui correndo, porque eu falei, deixa eu ver o que tem no meu coração. E uma das coisas mais engraçadas é que sempre que mediam o meu coração, normalmente quando você relaxa, né, vai medir com o médico, você tá mais quietinho. E ele tava assim, a 50, 52, 48. E aí todo mundo, em qualquer hospital, me perguntava. Qualquer exame que eu fosse fazer e mediam, eles falavam, você é atleta? Aí eu falava, não, pareço atleta, mas não sou. E aí eu achava super legal que eu tinha coração de atleta. E até que eu fui entender que, na verdade, ele estava toda hora se esforçando, então quando acalmava, ele baixava correndo. Exatamente. Tem alguma correlação endócrina mesmo? Essa parte minha foi sem querer diagnosticada junto e ela não tem nada a ver? Ou ela tem alguma correlação? Por exemplo, as pessoas com alguma disfunção na tireoide podem ficar mais atentas ou não tem nada a ver? Só para a gente esclarecer. Sim. Na verdade, o hipotireoidismo, né, às vezes um hipotireoidismo leve, não precisa ser nem tão importante, tão intenso, mas ele pode levar o seu metabolismo a ficar um pouquinho mais fraco, mais lento. Mas são duas coisas distintas, né? O hipotireoidismo é uma coisa e a desautonomia é outra. Qual é o médico especialista para as pessoas que estão no Brasil inteiro, que escutam e assistem de outros lugares, outros países também do mundo? Qual é o médico que elas devem procurar? Eu sei que existe assim, uma dificuldade de encontrar especialistas em desautonomia, como eu encontrei vocês, né? Mas tem alguma indicação de algum médico ou de algum exame específico, por exemplo? É sempre pelo tilt test ou tem outros exames junto? Esses desmaios que nós comentamos agora, eles são chamados de síncopes. Né? Síncope é o tipo de desmaio que acontece. Desmaia e sempre acorda espontaneamente, ninguém precisa te ajudar. Você pode ficar mais ou menos tempo desacordado, mas geralmente dura segundos, poucos minutos. A pessoa sente uma certa fraqueza generalizada, mas quando ela cai no chão ou fica na horizontal, imediatamente ela acorda. E isso acontece porque diminui o fluxo sanguíneo do cérebro. Então tem várias questões cardiovasculares que provocam desmaio. Sim, não é que todo mundo que desmaia tem desautonomia, mas se você desmaia, sim, procure um médico. Mas a maioria das pessoas que desmaia tem desautonomia. Entendi. Né? Do sistema circulatório, tem alguma coisa relacionada à trombose? Ele pode estar associado com as neuropatias periféricas, né? Você pode ter os formigamentos, né? Esse peso nas pernas. Que eu lembro que agora eu tô menos, que a gente vai falar do tratamento, mas se eu ficasse um pouquinho assim com a perna dobrada, cruzada, eu já sentia formigar. É o que a gente chama de sequestro vascular, né? O certo no nosso corpo é quando a gente fica em pé, o sangue ele tem que ficar represado nessa região do tronco, né? Que a gente fala esqueleto axial, essa região aqui. Uma pessoa como eu, que sente que levanta da cama, vamos supor, ou de uma poltrona gostosa, e aí começa a sentir uma tontura, começa a sentir as pernas pesadas, o sistema nervoso tá todo não está compensando, não está conseguindo compensar. E aí ele tá meio sensível demais, e aí ele não consegue mandar o nosso fluxo sanguíneo para a parte de cima, onde deixa a nossa cabeça, que eu sinto, parece que tem um vácuo. Exatamente. Tudo isso que você falou, junto com uma dor que não vai embora de jeito nenhum nessa região. O paciente não fala assim, eu tenho dor no ombro. Não, é sempre uma dor diferente. O paciente põe a mão aqui e ele escorrega a mão assim. Esse gesto é o que a gente chama de dor em cabide. É uma dor que ela é assim, marcador de hipofluxo. Né? Então assim, é uma sensação de peso, uma posição em flexo, e você pode fazer a fisioterapia que você quiser, a manipulação da cervical que você quiser, não adianta. Que não vai adiantar. Quando a gente fala assim, quem é o médico que faz o diagnóstico? Hoje, basicamente cardiologista e neurologista. Quem deveria fazer diagnóstico? Todo mundo. Porque se você pega uma pessoa, principalmente nas clínicas de fisioterapia, imagina todos os guidelines, né, todas as normativas de doenças crônicas, da oncologia, do câncer à hipertensão. Todos. Nós temos o tratamento farmacológico, são os remédios.
Aqui no Brasil a gente dispõe de uns 2 ou 3 medicamentos só, embora nos outros países existem mais, mas aqui a Anvisa não tem registro de alguns deles. Mas os remédios são principalmente para aumentar esse fluxo sanguíneo, esse volume sanguíneo. Na verdade, o remédio principal que a gente usa, ele aumenta o volume intravascular, ele evita que a gente perca sódio, evita que a gente perca muito líquido na urina. E também promove uma certa contração dos vasos. Nós demoramos muito, nós trabalhamos com isso há 25 anos, né? Em achar uma forma de condicionar uma pessoa que tem o sistema de alerta ativo, né? Então imagina, a gente pega uma pessoa que tem dor, ela é hiperexcitável, né? É hiperreativa e é descondicionada. Então como que a gente consegue gerar músculo em uma pessoa sem gerar fadiga e sem estimular o sistema de alerta, né? Então assim, a grande característica da desautonomia é que a dificuldade da reabilitação é a desadaptação à atividade física. Então, assim, as pessoas até conseguem fazer, mas o relato mais comum é falar, olha, Tati, eu até fiz a sua fisioterapia, mas eu fiquei 2 dias de cama. Já passou por isso? Assim, você faz atividade física e depois fala, nossa, mas aí eu vou ficar deitada o resto, eu fiquei exausta, assim, você depletou tudo. Então, isso também é muito aversivo. Então, eu já chego lá, assim... Ai, tô cansada. Só mais porque chega, já passou quanto tempo? Só 10 minutos? Só não. Exatamente. Então a gente achou uma forma de conseguir recrutar muita massa muscular, mas em grupos musculares específicos e em lugares apropriados. Então, por exemplo, uma das coisas mais erradas que existe na reabilitação e nos personagens, né, na atividade física, é que no momento que o paciente começa a passar mal ou começa a reclamar, a nossa tendência inicial é tirar a carga e aumentar o número de repetições. Então o exercício fica leve e muito repetitivo. A oscilação nos movimentos, ela é altamente deflagradora de sintomas. Né? Então você pedir para alguém, levanta, abaixa, tira a carga, né? Então você não tem resistência nenhuma e exige muita adaptação ao sistema vascular. É melhor fazer só 5 bem pesados. Isso, exatamente. Então lá atrás nós começávamos com os exercícios resistidos, com muita terapia de contra-resistência. Isometria, mas muita contra-resistência. A partir daí apareceram os exercícios de contramanobras que a gente ensina para os pacientes, que é para um paciente sozinho saber abortar um desmaio. Então começou a ter aquela sensação de que alguma coisa está errada, você pode lançar mão de manobras chamadas contramanobras, que aumentam rapidamente a pressão, você pode utilizar isso. Isso nós fazemos há muito tempo atrás, hoje virou uma orientação quase domiciliar, né, para os pacientes. Nós temos equipamentos tecnológicos que ajudam nisso. Então, existem bobinas magnéticas que quando você direciona para massas musculares, por exemplo, o seu abdômen ou essa região posterior, né, das costas, você consegue em até 10 segundos um recrutamento de até 80% da massa muscular. Então, hoje o paciente começa como você começou, deitado, confortável, num ambiente controlado, e você começa a estimular esse tipo de massa. Então, abdômen, glúteo, coluna, você consegue, nas mulheres a gente brinca, né, montar um espartilho, onde ela começa a ser suspensa por aqui, e nos homens a gente brinca, a gente monta uma armadura, porque eles realmente são muito grandes, e essa região escapular, essa região aqui do músculo do nadador, é muito importante para suspender a caixa torácica. Alguns outros pacientes que já têm muito tempo de desautonomia, ou que têm depressão associada, eles precisam de um estímulo que a gente chama de top-down. Esses estímulos iniciais que eu falei, eles são chamados de estímulo bottom-up. Então você estimula de baixo para cima. E isso liga o cérebro, né? Isso liga o coração e isso liga o cérebro. Mas alguns pacientes, por falta de fluxo, tem como se fosse uma desativação dessa região frontal do cérebro. E isso é mensurável por potencial evocado até. São trabalhos publicados com nível A de evidência mundial, né? Então, para esses pacientes, nós usamos ainda bobinas magnéticas cerebrais, que não doem absolutamente nada, são validadas pela FDA, validadas pela Anvisa, são super seguras, não são, né, você consegue trabalhar isso sem remédio, e você consegue ligar essa área anterior do cérebro, que comanda também o estímulo vagal e também as nossas reações psicocognitivas. O recado importante também para a gente deixar é que a gente não morre de desautonomia, Isso, né? exatamente. Que eu saiba. Isso é importante. Desautonomia é uma condição benigna, né? Então, para ninguém ficar assustado, ela é desabilitante, muitas vezes prejudica a qualidade de vida, como a gente conversou, mas essa grande maioria das pessoas que tem esse tipo de desautonomia que a gente está falando,
é absolutamente benigno, você não vai morrer disso, mas você pode ter uma vida chata por causa disso. Exato. Então tem que mudar. E o importante é dizer, tem tratamento, Sim. tanto médico como De reabilitação. de reabilitação, de fisioterapia, que Sim. vai estimular. E eu acho que o mais bacana foi quando você falou 10 sessões. Eu falei, só isso? Só venho aqui 10 vezes e acabou? Você falou, pode ser que sim, né? Então, Exatamente. tem pessoas que apenas em 10 sessões ficam Exato. muito bem por muito tempo. Sim, sim, sim. O objetivo é dar autonomia, né, Uhum. para o paciente, Uhum. de verdade. Né? Perfeito. Nós pensamos nisso, controle e autonomia. Então, ninguém quer paciente o tempo inteiro, você não vai precisar de tratamento médico Uhum. e nem de reabilitação cronicamente, como muitas doenças assim graves. Isso Uhum. não é o caso. Uhum. Então, em 10 sessões, máximo um mês e pouquinho de tratamento bem feito, disciplinado, né, regrado, você consegue ciclar isso depois com atividade física autônoma, na sua casa, em academia. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Elas, especialmente, me ajudaram muito. E é muito confortante a gente saber que existe um tratamento e que o mais importante, que o que você tem não é uma coisa da sua cabeça, é algo que tem nome e tem uma comunidade aí no mundo inteiro que também sente o que você está sentindo. Então, a minha indicação número 1 é, sim, procure seu médico, procure seu cardiologista, peça um tilt test, peça exames e realmente faça as pessoas procurarem, buscarem sobre o assunto, se informarem. Quero agradecer muito, doutora Denise, Tatiana, Obrigada, muito Carol. obrigada. Obrigada por estarem comigo nesse Obrigada, momento. Carol. Obrigada por me fazerem sentir melhor e me fazerem sentir mais autônoma. Muito obrigada. Que bom.